Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Blue Pro Podcast. Hoje a gente está recebendo aqui a pessoa que faltava na nossa campanha de conscientização do câncer. Hoje ela vai falar sobre câncer de próstata, né? Por que que o bicho homem é tão difícil de procurar ajuda? Seja ajuda médica, ajuda oncológica, ajuda psicológica, principalmente, né? E ela vai falar um pouquinho sobre o que é a conspiração do silêncio. Tu sabe o que é isso? Exatamente. Quando é que a família ajuda, quando é que a família atrapalha? Seja bem-vindo aqui, Luana Bilro. Obrigada, Rômulo. É uma honra estar aqui e poder contribuir um pouquinho também para esse olhar sensível, né, assim, para o paciente e para as demandas emocionais, psicológicas também ao longo do tratamento oncológico. Perfeito. Luana Bilro, ela é especialista, né? É psicóloga clínica e hospitalar, especialista em luto. E hoje ela também atua na oncologia lá na Liga contra o Câncer. E ela trouxe aqui, para começar aqui o nosso bate-papo, um livro que ela quer mostrar. Ela trouxe para me mostrar, pessoal. Falei assim, mostrar ao vivo. Esse livro é de Ana Michele Soares, né? Enfim, foi uma paciente oncológica que tratou um câncer já metastático. E é o livro Entre a Lucidez e a Esperança, é o último livro dela. E aí, eu acho que o que ela traz aqui nesse livro é muito do que a gente vai conversar aqui nesse momento, né? Sobre esperança, né? Sobre o cuidado, sobre o que é o cuidado também ao longo de um tratamento oncológico, né? Que a gente entra nesse dilema daquele Sim. cuidado que é ofertado pelos familiares, amigos e cuidadores e para aquele cuidado que é sentido e valorizado pelo próprio paciente. Tem algum trechinho que você quer mostrar aqui? Eu acho que você já deve ter vários aí, não só um, né? Alguns, né? Ele já tá todo grifado aqui. É Deixa eu sempre bom começar mostrar. com sabedoria, né? Uhum. Peraí, deixa eu encontrar. Quando a gente fala sobre esperança, né? Ana Michele, em contato com uma amiga que também convivia com um câncer metastático, ela fala um tanto sobre a esperança que essa amiga tinha, né, com relação ao tratamento, apesar de ser um prognóstico tão reservado. E aí ela diz assim: os médicos haviam me comunicado que seria difícil ela sair do hospital. O que eles não entenderam é que ninguém tem o direito de impedir que uma pessoa sonhe. A esperança era a paisagem derradeira que ela queria habitar. Abre aspas, sei que talvez eu não realize, mas na minha mente, enquanto eu sonho, é real. Fecha aspas. Ela partiu poucos dias depois da minha visita, gravando no peito o real sentido de ter esperança. E aí, Ana Michele vai falando um pouquinho sobre isso, né? De que há tempos não espero mais. A ilusão da imortalidade é um espaço cômodo que nos permite procrastinar. Parados, nos afogamos em contradições. Não permite envelhecer. Não queremos envelhecer, mas acordamos na segunda esperando pela sexta, transformando em inúteis 5 dias da semana. Esperneamos pelo milagre, mas somos incapazes de reconhecê-lo na beleza de mais um dia. Somos escravos de likes, validações e vazios de sentido. Recitamos frases de positividade, mas seguimos submersos no mar do ego que nos cega para nossas relações e densidades. Queremos amor, mas nem ao menos nos esforçamos para ser gentis. Nunca parece ser a hora certa de viver a totalidade. De abrir o coração e desejar profundamente estar presente. De tomar a decisão de se lançar no rio e fluir no embalo da vida. Ciente da minha mortalidade, reaprendi a viver. E é morrendo de vez em quando que aprendemos o valor de cada ciclo e relação. Então, acho que é um trechinho desse livro, mas que simboliza um tanto do que a gente aprende, né, com a consciência da finitude, né, e no contato também aos pacientes oncológicos. Nossa, eu precisava ouvir isso aqui, viu? Me conta um pouquinho da tua história, Luana. O que foi que fez você decidir ser psicóloga? Eita, então.
Eu sempre gostei de ouvir histórias, assim, eu sempre gostei de escutar pessoas, de tentar entender o lado daquela pessoa, o mundo, assim, enfim, a perspectiva dela. Então, foi a partir daí que eu e aí, no ensino médio, né, todo aquele processo de decisão, assim, profissional, né, de curso, de formação, enfim, eu fui enveredando para a área da saúde, então foi quando começou a despertar em mim um desejo de cuidar de pessoas, mas eu não sabia muito bem cuidar como, assim, era enquanto médica, era enquanto psicóloga, era enquanto terapeuta ocupacional, então foi para a área de saúde, assim, e aí eu cheguei a fazer uma orientação profissional, que realmente foi afunilando um pouco mais, assim, esses interesses. E aí cheguei na psicologia. Então, havia um desejo disso, de estar junto de pessoas, de poder cuidar, ajudar, auxiliar e ouvir histórias, assim. Então, veio um pouco a partir daí mesmo, assim. E aí entrar no curso de psicologia foi um grande encontro. Foi quando eu entrei na faculdade, na universidade, que realmente eu disse, é isso. Veio a confirmação, assim, dessa escolha, sabe? Então, vai com Interessante, né? grande realização mesmo. É uma coisa que você falou que é o verbo cuidar, né? Ele se encaixa Uhum, em tantas profissões, né? Você uhum, pode ser uma babá, ou você uhum. pode ser uma neurocirurgiã pediatra. Sim, Ali é o cuidado, né? Assim. sim, sim. Aí você juntou contar histórias. Eu me identifico com contar história, viu? Ouvir história e contar história. Uhum. Interessante. E como foi que entrou essa questão da oncologia? Durante a graduação de psicologia, eu comecei a ter, assim, despertar para as disciplinas da área de saúde, então, de psicologia da saúde, de questões filosóficas também, então, sobre vida, sobre morte, sobre, enfim, propósito, sentido de vida. E aí eu tive conhecimento do curso de psico-oncologia da Liga, então já comecei a, né, levantar ali o interesse por essa área. E aí foi quando eu fui fazer o curso de psico-onco, me envolver em projetos de pesquisa, né, como bolsista de iniciação científica também. Então, fui me aproximando dessa área hospitalar e também do público oncológico mesmo. Então, a oncologia acabou me captando muito nessa união, assim, da sensibilidade, da complexidade do adoecimento e, ao mesmo tempo, de uma reflexão também sobre a vida e de uma urgência de vida, assim, sabe? Olha que Então, incrível. acaba assim, é o que a gente costuma dizer, assim, ninguém passa pela oncologia sem ser afetado, assim, de alguma forma. Não tem como, assim, porque é uma área que é isso, apesar de muito sensível e difícil também, mas é também transformadora, assim. Então, a partir do curso da Liga, fiz o estágio na Liga também, e aí, depois de formada, apareceu a oportunidade de trabalhar na área e lá estou até agora. É isso. Teve, assim, algum momento na sua carreira que você chegou a pensar, assim, é por isso que eu faço o que eu faço? Muitos momentos. Muitos momentos. Eu acho que quando a gente consegue estar junto do paciente ou da família, assim, e ver o potencial, assim, o poder de auxiliar naquele processo mesmo, assim, de ver as mudanças acontecendo, ou de poder estar junto e suportar também, né, a dor do paciente, acho que isso vai confirmando esse propósito, assim, de estar junto ali e de poder cada vez mais contribuir para outras pessoas, assim. Então, eu acho que essa confirmação, ela vem a cada momento, sabe? Eu acho que ela vai meio que se reafirmando, assim, a cada escuta, a cada atendimento, a cada intervenção que a gente faz e que a gente vê ali uma chavinha que gira, assim, que a gente vê, putz, que massa isso aqui, assim, muito, muito legal. Com certeza você deve ver isso todos os dias, né? Assim, você deve ter Uhum. essa confirmação. Tem alguma história específica que te trouxe esse senso de propósito? Não vou poder entrar em detalhes de histórias aqui, né? Mas Por favor, guardado o não. sigilo. Por favor, não, não expõe ninguém. A gente quer que você, enfim, a gente quer se inspirar, mas você pode mudar o nome do santo. É. Mas então, é muito comum os pacientes chegarem para o tratamento com muitas
fantasias, né, com muitos medos, com muitas preocupações com relação ali ao tratamento. Medos com relação a efeitos colaterais, a reações imediatas também, ao próprio procedimento do tratamento. Então, realmente já vem várias histórias assim, mas eh, a gente consegue ver mudanças, é que é isso, são mudanças que para cada pessoa que a gente atende tem um viés diferente, né? A gente consegue identificar, por exemplo, pacientes que eu cheguei a acompanhar que estava para fazer um tratamento de câncer de cabeça e pescoço, e aí precisavam fazer um tratamento de radioterapia, que aí nesse tratamento de radioterapia, eles precisam estar usando uma máscara de tratamento, né? Que é uma máscara que fica fixa, né, no rosto, assim, ajustada no rosto. Então, toda a sessão da radioterapia eles precisam estar usando aquela máscara. E que para alguns pacientes, em muitos momentos, isso desperta muito medo, assim, muita ansiedade, às vezes até alguma fobia mesmo. E aí, de início, a reação que eles têm é: não consigo, sim, não consigo fazer isso aqui, né? Não, se depender dessa máscara, eu não faço tratamento. E aí, é a partir da nossa intervenção, desse cuidado, junto com a equipe, que a gente vai conseguindo aproximar esse paciente do tratamento e vendo o que é que vai sendo, assim, o que é que vai ajudando para tornar esse tratamento possível. Então, muitas histórias disso, assim, de pacientes que inicialmente chegam e que têm esse impacto, e que têm uma reação, assim, emocional mais intensa naquele momento, mas que à medida que a gente vai preparando ele para o tratamento, ele vai conseguindo ver que é possível enfrentar, assim. E aí é com uma grande realização quando eles saem do aparelho da radioterapia e diz: "Consegui, doutora", ainda chama de doutora, assim: "Consegui, doutora, muito obrigada", e aí acho que isso dá um quentinho, assim, dá uma coisa de: "É isso, né, faz sentido isso aqui, tem uma função também o nosso trabalho aqui, tornar possível as coisas e ajudar o paciente a encontrar recursos mesmo para lidar com os tantos desafios", né. Mas, para além dessas histórias, assim, da cabeça e pescoço, acho que, eh, uma outra história que eu acompanhei, uma outra pessoa que eu acompanhei, era uma paciente que ela já recebeu o diagnóstico, né, oncológico já numa doença metastática, né, já mais avançada, e aí para iniciar um tratamento, uma quimioterapia paliativa, enfim. E aí um ela chega para o tratamento com, além dos medos, né, com relação à doença e ao tratamento, mas também com muita culpa. E aí, a partir do acompanhamento, a gente foi trabalhando a partir, assim, em cima desses sentimentos aí, né? Desse sentimento de culpa que vinha pelo adoecimento, né? E, e poder ir dando um sentido também para aquele momento do tratamento em si, e acho que ressignificando essa noção de culpa, né, pelo adoecimento, e aí por toda uma história, mas de ela conseguir se apropriando também daquele processo, enquanto um processo de cuidado com ela, assim. Então, no respeito, né, no respeito à própria história, as decisões que foram tomadas ao longo da vida, e aí dar continuidade ao tratamento de uma outra forma, assim, sem com aquela bagagem da culpa nas costas, assim, mas mais apropriada realmente no olhar de mais cuidado com ela, assim, então. Interessante. Culpa Uhum. parece muito com o processo do luto. É. Parece que é uma Uhum. antecipação de um luto que nem vai acontecer. Uhum. Como? Deixa eu ver se eu entendi. Uhum. Quem sofre com luto é quem fica. Às vezes o Uhum. paciente ele se dá uma sentença de morte e ele mesmo já sofre o luto. Uhum. Isso é muito comum, Rômulo, no adoecimento, a gente se deparar com algo que a gente chama de luto antecipatório. Que isso pode acontecer aos familiares, amigos, cuidadores, mas também para o próprio paciente, né? É um luto da vida também, assim. Então, olhar para aquela possibilidade de morte, né? E se antecipar a ela no sentido de sentir por ela, né? Sentir pela possibilidade de morrer e de ali findar muitos planos, muitos sonhos, muitos desejos. Então,
Muitas vezes, a partir do diagnóstico oncológico, que os pacientes vivenciam os mais diversos lutos. E aí vem um luto, pacientes e familiares, né? Vem um luto por uma morte concreta, né? Quando realmente o paciente vem a óbito, mas existe um luto também que é pelo simbólico, né? Um luto de um projeto de vida que fica interrogado dali para frente. É um luto de uma noção de identidade, de saúde, de segurança, de autonomia, né? De poder de decisão sobre as coisas também. Então, a partir do diagnóstico, os pacientes acabam vivenciando muitas limitações, né? E acho que é essa quebra de uma vida conhecida também até então. E que, a partir disso, é vivido um processo de luto de uma vida, né? Assim. Nossa, que incrível. Realmente a gente não pensa por essa ótica, né? Você falou duas coisas aí que me chamou a atenção. A primeira lá atrás, tô até agora aqui pensando nessa questão que o teu papel, ele vai muito além, né? Ele vai num auxílio que faz a pessoa decidir pelo tratamento ou até aceitar que ela é capaz. Ou Uhum, seja, a gente tem a medicina, a ciência, que tem ali as formas de intervir, mas a pessoa ela se acha incapaz. uhum, uhum, Não é às vezes ela está no estágio bem precoce, ela vai conseguir vencer, mas ela não se acha capaz. E no segundo é esse luto da vida, porque você mata o seu poder sobre a sua vida, né? A partir de agora você é impotente, você não domina mais, você depende uhum, de uma medicação, de um tratamento, para saber se vai uhum, ter vida ainda, se vai ser uma uhum. subvida. Sim. Como é para você, Luana, estar perto dessas pessoas que estão frequentemente diante da finitude da vida? Uhum. É isso, né? Não dá para passar sem ser tocada por isso também, né? Acho que é isso. Desde que eu comecei a trabalhar com oncologia, acho que eu passei a assumir uma outra ótica sobre a vida, mesmo assim, sobre prioridades, sobre o que é, sobre as urgências, sobre o valor das coisas, né? Sobre o sentido das coisas. Então, é poder estar atenta realmente à vida mesmo, né? Acho que os pacientes vão ensinando muito isso pra gente. Eu me sinto assim, né? Eu sinto que eles me ensinam muito diariamente, assim. No momento em que eles se encontram com limitações, né? Com coisas inesperadas, que é isso, que é um diagnóstico que chega e que rompe com tudo, né? E que a partir dali eles vão precisando se reencontrar nessa nova vida, assim, resgatar essa identidade que às vezes também vai se construindo ali a partir do adoecimento, e encontrando novos sentidos para isso, né? Então, daí eu também me sinto provocada, assim, a pensar na vida em propósito, né? Em pensar em morte também. Acho que é isso, quando a gente olha para a morte e para nossa finitude, a gente rebate, assim, para a gente olhar para nossa vida, né? Assim, para a gente olhar para aquilo que dá gosto, cor, né? Sentido à vida. Porque é isso, a morte ela vai escapar do nosso controle, né? É uma certeza para todos nós, né? Mas é ela também que vai mostrando aquilo que importa para a gente, né? Então, no momento que eu tenho contato com esses pacientes, essas são provocações que ficam comigo, assim, e é isso, a cada momento parece que vai tocando num lugarzinho diferente também, né, dentro da gente. Então, mas você falou de algo, Rômulo, que assim, do quanto que desse luto da vida, assim, né, e de muitas vezes se encontrar com a impotência, diante de tantas coisas também que vão sendo impostas a partir do adoecimento, né? Um tratamento que precisa ser feito, né? Num tempo que não é o tempo desejado do paciente, né? Às vezes é um tempo que corre, assim, e ao mesmo tempo que é um tempo subjetivo que não acompanha o tempo das coisas, né? Assim, o tempo de se processar um diagnóstico, um tratamento, todas as mudanças que vêm com ele, não é o mesmo tempo que tudo isso vai sendo vivido, né? Assim, na prática. Então, muitas vezes os pacientes eles vão se encontrando perdidos em meio a esse tempo que corre, né? É como se meio que tentando puxar o tempo, parar um pouquinho o tempo para se dar
para pensar, para sentir, para viver aquilo ali, assim. Então, é nesse processo do adoecimento do tratamento que muitas vezes é isso, eles vão falando do quanto que às vezes não se enxergam mais como se viam, né? Que se questionam sobre a própria identidade, que vão precisando rever muitas coisas, né? E aí é isso, assim, às vezes a gente se depara com histórias e com identidades tão firmes ali, assim, de eu sou isso aqui, né? E com o adoecimento parece que fica interrogado. Passa a ser interrogado muitas certezas, assim, sobre a vida. Mas aí, a partir daí, a gente também vai questionando quem pode ser aquela pessoa, né? Assim, para além daquilo que ele conhece e, inclusive, do que é que faz sentido nutrir e alimentar, ainda assim, com adoecimento, mas mudanças também, né? Assim, e é muito comum a gente também, no acompanhamento desses pacientes, a gente acompanhar, e aí, principalmente mulheres, assim, a gente observa muito isso, de uma coisa de, eu sempre fui a pessoa que cuidou de todo mundo, eu sempre fui a pessoa que renunciou a tudo da vida para cuidar e para ajudar todo mundo. Agora eu tô doente, né? E agora eu vou precisar escolher por mim, assim, né? Vou precisar pensar em mim em primeiro lugar. Então, essas vão sendo mudanças também e reposicionamentos assim na vida, né? Também tão potentes, né? Acho que isso também vai sendo transformação que vem com adoecimento e que é isso, e que liga esse botãozinho da urgência, né? E de um olhar para si mesmo, assim, de se repensar a partir desse lugar. Você falou que é, essas lições elas trazem muito do repensar a vida e dar valor às coisas da vida. E eu quero saber o que foi na sua vida que você passou a dar mais valor com esse contato. O tempo. O tempo com a família, o tempo com as pessoas que eu amo, com amigos, o tempo de desfrutar disso, assim. Inclusive escolhas profissionais que foram tomadas também considerando isso, assim, de não quero mais renunciar ao tempo que é tão valioso para mim em prol de outras coisas, assim. Então, o tempo com a minha família, o tempo de lazer, de viver projetos, sonhos, desafios. Eu acho que uma outra grande transformação foi também o enfrentamento a tantos medos, assim. Então, quando a gente lida com essa urgência de vida, assim, né? Com esse repensar a vida, assim, acho que é também pensando em colocar o medo no devido lugar, assim, e de uma forma que ele não me trave mais de me prejudicar, né? Acho que o medo ele vai precisar existir, é inclusive uma forma de proteção e necessária, assim, e adaptativo, mas não permitindo mais que ele me impeça de realizar determinadas coisas. Então, acho que isso também me trouxe como uma grande transformação mesmo. Que incrível. Uma vez eu já cheguei a escrever uma carta para o medo, sabia? Eu, Foi. eu personifiquei o medo e comecei a Nossa. agradecer Uhum. pelas vezes que ele me segurou ali, me freou, mas ao Sim. mesmo tempo dizer que, ó, eu acho que você vai ficar comigo para sempre, não tem como tirar, mas Uhum. vamos ser coadjuvante um pouquinho também, né? A gente não pode deixar o Uhum. medo nos frear. Uhum. É dar a mão ao medo, assim, né? Entendendo a função dele ali, mas não se tornando refém dele, assim. Exatamente. Eu adorei que você veio com essa. Isso é uma camisa, né? É uma camisa azul, tipo azul marinho? Sim. Exatamente, porque eu queria entrar num assunto em referência ao Novembro Azul, né? Sim. Então eu adorei que você já veio aí, inclusive se você tá em casa. Temática, né? Temática, se você tá em casa, se eu fosse você, se você estivesse dirigindo agora, quando você puder dar uma paradinha pra ver no YouTube. Olha essa moça linda que veio hoje aqui entregar algumas horas Obrigada. de conteúdo de mensagem, né? E deixar seu Uhum. like, claro, com certeza. Onde você estiver. Você atende esse público masculino lá? É comum também ou só mulheres que você atende? Sim, Como é que é o seu homens e público? Me fala mulheres. mais um pouquinho. A gente atende homens e mulheres, né, no hospital, das mais variadas idades, então, principalmente, né, de jovens, adolescentes, até idosos. Então, faixas etárias variadas mesmo.
E das Como é mais que... diversas clínicas também. Então, são pacientes que estão tratando próstata, mas são pacientes também que estão tratando câncer de colo de útero, câncer de mama, câncer de intestino, de pâncreas, de estômago, bom, enfim, linfoma, Cabeça e pescoço também, que é cabeça e o linfoma também, pescoço, né? Muito linfoma. isso. Os da neurologia também, então, tudo. Eu fico imaginando como é que deve ser essa clínica de atendimentos a homens, porque eu acho que é o bicho que mais foge de ajuda, né? Sim, Como é sim. que é? É curioso, porque assim, e geralmente quando eles vêm com alguém junto, dizendo assim, ele não queria nem vir, mas eu trouxe, né? Trouxe a força, mas eu É a trouxe. filha, a É a esposa, até a filha, a mãe, se esposa, brincar. exatamente, exatamente. Raramente a gente vê acompanhantes homens, né? Geralmente as cuidadoras ou acompanhantes são mulheres. Eu acho É que o esse já eterno, é um é o ponto, né? eterno arquétipo da mãe. Quem cuida é É, a mãe. é verdade, sim. Mas acaba que os homens acaba sendo um público mais resistente realmente ao atendimento psicológico, mas igualmente revelador. Assim, é incrível também quando eles se permitem esse espaço, o quanto que eles descobrem ali, assim, sabe? Quando, e você falou quando, porque não deve ser sempre, né? Não, não é sempre. Porque sim, tem aqueles que, e naturalmente, né? Assim, acho que vão ter aqueles que vão chegar e que realmente vão estar mais resistentes, mais fechados, que não vão estar disponível para estar se abrindo ali, isso homens e mulheres, eh, que por alguma razão tem alguma resistência ali ao atendimento, mas outros que não, que às vezes chegam às vezes um pouco mais retraídos, mais fechados, mas que à medida que a gente vai abordando as coisas, entrando nos assuntos, eles vão se sentindo mais à vontade. E, inclusive, o que é muito curioso, principalmente nesses pacientes de próstata, porque aí acaba tocando em questões de sexualidade, né? Então, muitas vezes eles até chegam um pouco constrangidos, né, de falar sobre isso, de falar sobre um câncer de De falar próstata, sobre sexo com uma mulher, de sexo com uma mulher, né? Isso. que não é a parceira dele, Que que não é é a uma parceira pessoa que dele. é da área da saúde que vai tratá-lo Exatamente. com respeito, E como com uma profissional, psicóloga, com a né? psicóloga. Assim, E que é a pessoa que ele tem que falar tudo. uhum, que pode falar, né? Mas Tem não se- que tenha. Não que tenha, mas ele tem a segurança. Ele tem Sim, um espaço ali seguro para sim, falar o que ele quiser. sim, sim. E aí é isso, é muito curioso, porque eles costumam chegar muito constrangidos, assim, de falar sobre o câncer de próstata, de falar sobre as sequelas também do próprio tratamento, e do quanto que isso impacta, né, na masculinidade, na intimidade também com a parceira. É, e aí, às vezes, é comum eles dizerem assim: eu nunca falei sobre isso com ninguém, né? E aí, naquele momento de um atendimento psicológico, é quando eles revelam isso, né? Quando eles se permitem também estar se expondo a esse nível, assim, né? Por que que você acha que existe esse nível de insegurança do homem na psicóloga? Então, pois é, eu acho que isso diz muito da criação dos homens, né? Assim, da educação que a gente dá aos homens na nossa sociedade ocidental também, né? É de uma ideia de uma masculinidade, né? Que é dessa virilidade, da força, do provedor, né? Daquela pessoa que é imbatível, invencível, né? Que não se O homem não fragiliza, chora. do homem que não chora, que não se fragiliza, que não se vulnerabiliza, muito menos vai estar se expondo para alguém, né? Então, vem um tanto disso, né? Assim, dessa construção social mesmo, né? Do que é o ser homem na nossa sociedade. Então, e isso acaba impactando no modo como eles chegam para um atendimento psicológico, mas inclusive na dificuldade de acesso a serviços de saúde de modo geral, né? Não é à toa que os homens é um público que mais, na verdade, que menos busca, né, atendimento médico, atendimento em saúde, né? Então, não à toa também o crescimento, né, de diagnósticos, enfim, a seriedade também dos diversos quadros, inclusive psiquiátricos, né, no público masculino. E o que você acha disso, dessa formação cultural que você falou?
Então, eu acho que é isso, né? É uma construção de muitos anos, né? E que eu penso que a gente vai precisando humanizar mais os homens também, né? Assim, descristalizar um pouco esse lugar de homem ser forte e homem que não chora, é homem que não chora, né? Pra gente trazer mais pro humano mesmo, vulnerável, né? Aquela coisa do demasiadamente humano, assim, né? Que somos todos nós, assim. Então, esse lugar de homem forte, viril, imbatível, enfim, é um lugar que sim, muitas vezes protege, mas ao mesmo tempo é, desumaniza, né? Exatamente. E eu comparo muito isso com os pais. Olha, eu Uhum, acho que todo mundo tem problema com os pais, né? Em algum momento, alguma fase da vida, ou com o pai ou com a mãe. Sempre tem algum uhum, BO ali, né? uhum, Algo mal resolvido. E eu, como um ser humano normal, tinha muito problema com os meus pais. Eu só vim deixar de ter problema com os meus pais quando eu encarei eles como seres humanos, né? Minha uhum, mãe, ela não é uma santa. Meu pai, uhum, ele não é um super-homem. Então, do jeito que um amigo meu, ele pode dar um mole, ele pode dar um vacilo, ele pode falar uma coisa que eu não gosto, meu pai e minha mãe também. sim, Então, eu tenho que só tratá-los como meus amigos e dizer assim, ah, então, se você discorda, o problema é teu, e pronto, seguir a vida e respeitar, entender que não é uma ofensa, não tem nada contra mim. uhum. Agora, esse negócio aí de homem não procurar psicólogo, homem mentir pra psicólogo, né? Tem uma historiazinha pessoal aí. Eu comecei a fazer terapia sério mesmo, não vou nem dizer que foi sério, eu vou dizer com frequência, mas não tem Uhum, nada de sério. uhum, 2019, não faltava uhum, uma. uhum. Aí, eu acho que foi em 2023, eu dei alta pro meu psicólogo. Você deu alta. Dei alta pro meu psicólogo, eu acho que foi Uhum, 2023. E no começo de 24, já muito rápido, eu passei por um processo de luto. Perdi uhum, um amigo muito próximo. A gente se encontrou para fazer um treino de perna na sexta e na segunda ele colocou uma corda no pescoço. Então, assim, zero indício de qualquer coisa. E a culpa vai lá em cima, né? A uhum, culpa é minha, porque eu não enxerguei, eu não vi um pedido de socorro, que ele possivelmente possa ter dado algum indício, não vi. E aí eu voltei para a mesma psicóloga que me ajudou por último. Na verdade, eu dei uhum. alta do primeiro psicólogo porque era psicanálise e eu não me dou com psicanálise. Eu entendi que era só o método, não era Ok. não é o profissional. E eu acho que foi a primeira vez na vida que eu fiz terapia, foi em 2024. E olha que eu vim fazendo terapia desde os 18 anos, tô com 40, viu? E Uhum, foi a primeira sessão de terapia da minha vida. uhum, Que eu cheguei pra ela e falei assim, ó, a primeira sessão vai ser hoje. Era um domingo, ela atendeu de urgência, eu tava passando por um problema, né? uhum, Tava disfuncional já, não uhum, conseguia fazer nada. E, ou seja, foi um processo que durou aí, pelo menos, de exposição à terapia, uns 19 anos de exposição, para que eu uhum, conseguisse chegar e eu me abrir, cara, uhum, e eu falar alguma coisa. uhum. Por que será que o bicho homem é tão resistente a receber cuidado, cara? Sim, sim. Uhum. Por que será? Por que será? Por que será, né? E eu Aham. dizia, uma vez uma amiga minha perguntou assim, o que é que te faz chorar? Aí eu falei assim, nada, homem não chora. Ela olhou pra mim e disse assim, que triste. Uhum. Olha só, que triste. Aí teve um outro caso desse, agora eu não posso revelar muita coisa porque a gente precisa proteger o nome dos amiguinhos, né? A gente tava num happy hour na casa de uns amigos. E Uhum. esse amigo, ele acho que tem na casa dos 60 anos, mas você dá 50, assim, um homenzão bonitão, assim, todo. Enfim. Tem dente, tem cabelo, a gente já acha jovem, né? Aí ele teve um câncer de próstata e a indicação era. Como é que chama? Prostatectomia, que remove tudo, Prostatectomia. Aham. que era remover Prostectomia. tudo. Uhum. Aí eu rapidamente, né, toquei no assunto. E aí, cara, como é que você tá? Tá bem e tal? Precisa de alguma coisa? Aí eu não tinha feito pesquisa nenhuma, não sabia o que era. Uhum. E ele falou assim: ah, então, cara, tô preocupado porque vou ter que usar fralda
Aí você não Uhum. acredita que aquele cara, um homenzarrão tão bonitão assim, casado com uma mulher linda, jovem, né, enfim, que se cuida também, que não vou conseguir fazer amor, namorar. Uhum. Eu falei assim, nunca mais. Ele falou assim, não, talvez daqui a um ano volte. Eu falei Uhum. assim, meu Deus do céu, como eu sou indelicado. Por que eu tô falando nisso? Hum. Aí volta o tabu que você falou. A gente precisa Uhum. falar disso. Uhum. Sim, me parece que ele sentiu a vontade pra estar revelando isso pra Ele você, se né? sentiu à vontade. Uhum. Agora que você tá dizendo isso, você tá abrindo meus olhos. Preciso vê-lo mais vezes. Uhum. Às vezes, Rômulo, tem alguns pacientes, inclusive, que se queixam disso, né? Das pessoas, de amigos, inclusive, ao longo do tratamento, desaparecerem, né? Às vezes, os amigos não se sentem capazes, assim, ou não sentir segurança, ou sentir que tá se intrometendo, né? Se metendo na Uhum. intimidade, ou na história, naquele lugar que pode ser sensível para aquele paciente, né? Mas às vezes também é algo tão potente, né? Que mostra cuidado. E aí isso vai sendo sentido de uma forma muito subjetiva, né, como é para cada um, assim. Mas o fato de perguntar como é que ele poderia simplesmente dizer: "Tô bem", e fechar aí, né. Mas algo fez com que ele também sentisse a vontade para estar abrindo isso para você. Falou da fralda, né? Uhum, Para aí, para tudo sim. agora, vamos mudar aqui, esquece o roteiro, vamos educar os amiguinhos dos pacientes agora. Sim. Processo. Vamos educar a família e os amigos, o ciclo social, Ah. vamos fortalecer os coleguinhas aí. Uhum. É, e é importante mesmo, né. Tem uma coisa que a gente fala que é assim, amigos, familiares, né, em meio a um tratamento, eles passam a assumir um cuidado e um trabalho que é como se eles estivessem chegando num emprego novo, né, que eles desconhecem as funções que eles devem exercer ali e que vão aprendendo na prática, assim. Então é como se realmente tivesse chegado num lugar novo, né, num trabalho novo, e não soubessem como fazer aquilo ali. E muitas vezes esse trabalho do cuidado, né, ele vai sendo aprendido junto ao paciente, né, inclusive de poder entender a partir do paciente o que é cuidado para ele. Porque muitas vezes a gente entende o cuidado como aquela coisa de assumir pelo outro, né? De saber o que é melhor pelo outro, pro outro, né? De assim, de já tomar as nossas conclusões e uma noção de cuidado generalista, aí assim. Quando na verdade, às vezes aquilo ali gera muito mais ansiedade para o paciente. Quando muito mais ele, com aquele cuidado ali, o paciente se sente muito mais incapaz, né? Como se ele tivesse a autonomia dele colocada pelo ralo, assim. Então, a gente vai precisando entender a partir do paciente o que é cuidado para ele. Como é que a gente, enquanto familiar, enquanto amigo, enquanto namorado, enquanto parceiro, enquanto, bom, quem for, como é que a gente pode estar ajudando? O que é realmente ajuda para aquela pessoa? Às vezes ele vai saber dizer, às vezes não, né? Mas não dá pra gente tirar nossas conclusões de, ah, tô fazendo isso aqui, então eu tô cuidando, não tô me metendo, não tô me perguntando, não tô interferindo em nada, quando às vezes é justamente aquilo que o paciente sente falta, né? Por um outro lado, tem uma coisa que a gente escuta, que eu escuto muito, assim, dos pacientes, que é assim: ah, Luana, parece que agora minha vida é só o câncer. Parece que agora eu só sei falar sobre isso. Porque todo mundo que chega pra mim só me pergunta sobre É um como eu assunto que tá. puxa. É isso. Então, eu só me pergunto sobre o tratamento, sobre o que é que eu tô sentindo, diz que vai dar tudo certo e vem com aquele discurso pronto, assim. E como se só houvesse aquilo pra falar, né? E aí é isso, é o paciente que chega primeiro, não é a pessoa, né? Assim, não é a pessoa Você X, deixa de ser né? um ser humano e vira um paciente de câncer. Exato, Já tem exatamente. aquele rótulo ali. E aí, às vezes, o paciente ele quer falar sobre banalidades, né? Uma fofoca. Uma fofoca, exatamente. Quer se divertir, quer sair para conversar outras coisas, né? Quer estar esparecendo. Não quer estar a todo momento pensando e falando sobre câncer ou sobre tratamento, né? Então, uma forma de cuidar talvez também seja essa, né? Primeiro, acho que se interessar verdadeiramente, né? Por aquela pessoa, né? De entender como é que ela tá, do que é que tá precisando, como é que a gente pode ajudar, né? Mas também vê-la para além do diagnóstico.
né? Assim, não resumir a vida daquela pessoa ao tratamento dela. Acho que isso vai sendo fundamental quando a gente se propõe a cuidar de alguém, né? É isso que você falou aí de saber abordar, entender o que o paciente entende como cuidado, eu não me sinto capaz disso aí, tá? Já, desde já, Uhum. eu já me coloco no lugar dos amiguinhos que negam fogo tranquilamente, porque Uhum. a gente meio que se sente incapaz, né? A gente não é profissional. É diferente de você que é Uhum. profissional. Mas Aí, incapaz de quê? de identificar o que é que ele entende como cuidado. Uhum. Às vezes a gente pergunta. A gente pergunta, justo. Aí volta o caso do meu esposo. Eu tava com meu Uhum. esposo em cima de uma cama, chorando, chorando. Acordava, só queria chorar. Aí Uhum. ele dizia assim, Rômulo, você quer o quê? Aí eu dizia, eu quero ficar aqui o dia todo, não quero sair daqui. É só isso que eu quero, ficar Uhum. calado, em silêncio, não quero ver ninguém, não quero fazer nada. E era um processo de luto, né? Uhum. E ele disse bem assim, ele falou assim, você precisa de ajuda e o que você precisa eu não consigo te dar. Tipo assim, a ajuda que você precisa eu não tenho. Uhum. Nessa hora me deu uma raiva. Luana. Aí eu levantei, porque ele se esquiva, sabe? Se esquiva Uhum. muito, muito. Aí eu coloquei ele no canto da parede. Foi checkmate nessa hora. Eu disse: Não, senhor, peraí, vem cá. Lição da segunda série, que talvez você faltou. Falei assim: Olha só, vem cá. Não existe jeito pra morte. Não há nada que você ou um profissional possa fazer pra sanar o que aconteceu, certo? Uhum. Nesse momento, a única coisa que você ou qualquer pessoa pode fazer por mim. Aí eu joguei um jargão, mas que nesse dia era muito real. Eu falei, acolhimento. Uhum. É acolhimento. Se você é incapaz de me ouvir, Uhum. então assim, eu não sei o que é que a gente tá fazendo junto ainda, né? Aí ele Uhum. falou assim, telefone pra Patrícia, que era minha psicóloga, que ela tem me dado alta, na verdade, que foi essa segunda Sim, psicóloga sim. TCC. Eu recebi alta em setembro de 2023. Uhum. Aí ele falou assim, ligue pra Patrícia, porque se é isso que você quer, quem vai te dar é ela. Aí eu liguei, aí eu meio que desisti de ficar ali na fossa e falei com ela. Ela Uhum. me ajudou muito. Foram 4 sessões em uma semana e eu fui pra fase 3 do luto em 15 dias. Olha só que Mas maravilha. interessante, né? Porque também a fala dele parece que te convocou, assim, né? Não, ele marcou o psiquiatra. Olha só. Ele falou assim: você quer ir pra quem? Aí eu já tinha ido pra uma psiquiatra uma vez, indicação dele, não gostei. Aí eu fui pra um Uhum. amigo, o Igor. Eu falei assim: eu vou começar com o Igor aqui. Aí, enfim. Uhum. Mas Mas o que eu falo de convocar é nesse sentido, assim, de fazer, te provocar, assim, a buscar outros caminhos também, assim, né? Porque eu tô entendendo que talvez naquele momento ele se deparou com um limite ali de até onde conseguia te ajudar naquele é, contexto, né? isso. Mas eu acho que isso você fala, Rômulo, assim, muitas vezes, e é muito comum a gente escutar isso de familiares e cuidadores, que é esse discurso de assim, eu não sei como ajudar, né? Eu não sei o que fazer. Eu gostaria de poder fazer mais por essa pessoa, né? Gostaria de poder ajudá-la, né? E muitas vezes a gente não reconhece o acolhimento, né? E o estar junto como uma ajuda. O fato de sentir, acho que nada mais poderoso do que a segurança de ter alguém por perto, né? Acho que isso já organiza muita coisa na gente, assim, né? E torna a gente capaz, né, e potente de agir, né? De buscar, de, enfim, a segurança de ter alguém ali, né? Então, por que que esse acolhimento e por que que esse estar junto não é uma ajuda, né? Isso já é muito, muito forte, assim. E isso a gente nota também no acompanhamento aos pacientes, a diferença que faz quando é um paciente que tem uma rede de apoio ali, ou que tem pessoas ali de suporte, e um paciente que não tem, né? Ou que tem uma rede super fragilizada ou super disfuncional, com N conflitos. E aí tudo isso vai impactando e, assim, repercutindo diretamente no enfrentamento desse paciente ao próprio tratamento. Então, o poder que é, né, ter pessoas junto, assim. Eu tava hoje de manhã gravando conteúdo com um cliente e amigo meu, Dr. Mozart. Ele falou uma frase que eu vou Uhum, levar pra sempre. uhum, Que ele disse:
curar quando possível, Uhum. aliviar sempre. Uhum. Isso. Que é do juramento de Hipócrates, né? Uhum. Uhum. Isso. Nem sempre vai sendo possível curar, né? Muitas coisas, mas a gente vai podendo cuidar, né? Aliviar, proporcionar algum conforto também para aquelas pessoas. Se você pudesse dar um conselho, assim, do fundo do coração, para aquele paciente que acabou de receber o diagnóstico de câncer de próstata, qual seria? Eu acho que o primeiro conselho seria respeite seu tempo, né? Acho que receber um diagnóstico oncológico, um diagnóstico, e aí um diagnóstico de um câncer de próstata, ele desperta as mais variadas emoções, preocupações, medos, temores aí. E essas são emoções que vão precisando de tempo para serem vividas, né, e digeridas aí também, né? Mas para além disso, acho que um segundo conselho seria conte com pessoas, né? Acho que se permita viver esse momento de uma forma compartilhada. Acho que no momento que a gente compartilha tudo aquilo que vai sendo vivido, a gente vai caminhando melhor, né? Assim, vai encontrando outras saídas, outros caminhos para as adversidades que a gente vai vivendo. Então, acho que isso, né? Se permitir viver essa experiência de uma forma compartilhada, né? Contando com pessoas e se permitindo um tempo para viver essas emoções, sentir essas emoções, digerir, processar e buscar caminhos de ajuda para isso. Eu acho interessante, eu gosto quando você fala pessoas, né? Uhum. Porque isso não elimina a possibilidade de ser um profissional, né? De buscar a ajuda de um Uhum. terapeuta, por exemplo. Como Uhum. você. Sim, sim. Terapeutas, né, psicólogos, médicos, psiquiatras, Amigos. amigos, namorada, namorado, familiares, quem quer que seja, né? Acho que e é isso, quando a gente fala de uma rede de apoio, é aquela rede de apoio, são as figuras de referência para a pessoa, né? Para aquele paciente. Não tem como a gente. Nem sempre a família vai ser essa rede de apoio, assim, né? A gente tem essa imagem, mas nem sempre. Às vezes, na verdade, é fator de sofrimento, né? Então, é quem aquele paciente considera enquanto figura de referência também para ele. E se você me permitisse, eu Uhum, acrescentaria um terceiro aí, que é ter uhum, fé, ok. Uhum, né? Ter sim, fé. sim. E isso, Rômulo, assim, a fé é isso, né? Nas suas variadas expressões, assim, é aquilo que o paciente identifica enquanto sagrado para ele, assim. Não é religião, né? A gente sai um pouquinho da caixa da religiosidade, né? E das religiões estruturadas, mas para uma noção de espiritualidade, né? É como aquele paciente se conecta com aquilo que é sagrado para ele, né? Assim, é com o sentido que tem a vida dele, né? O que é que dá sentido a ele, o que é que fortalece a ele, né? Então é fé também nesse sentido, né? Para além da religião, mas como ele vivencia. Eu acho que é crer. Crer que vai dar certo, crer que vai Uhum, alcançar um bem-estar. sim, sim, sim. Às vezes essa crença ela não vem de imediato, né? De imediato que vem é o medo, né? São as interrogações, mas a fé, ela, de alguma forma, vai estruturando, a crença vai estruturando aí também, fortalecendo para ir confiando no percurso, né? Baixa o Rômulo Tá. Storyteller aqui. Você falou que gostava de contar história. Eu vi história, meu olho brilhou. Uhum, Se o paciente é um herói uhum, e o medo é o vilão, já não é uhum, mais nem o câncer. Qual é a arma secreta que você indicaria para vencer esse vilão que é o medo? difícil. Posso problematizar uma coisa? Pode fazer o que você quiser. Não, até Inclusive, eu quero nisso, entrar nessa né? história aí de que às vezes a família também Hum. pode ser vilão, mas eu vou querer ouvir algum case aí mais pra frente. É. Não, mas isso assim, né, a gente tende a ver o medo como vilão, né? Assim, mas de alguma forma o medo também é um sinalizador, assim, de alguma necessidade.
O medo não vem à toa, né? Ele sinaliza alguma coisa. No momento de um tratamento, o medo ele pode vir para sinalizar que precisa de informação para se sentir mais seguro, que precisa de apoio para se sentir mais seguro, que precisa, né, de algo que organize um pouco mais aquela experiência ali, né? Então, não é necessariamente um vilão nessa situação, entende? É, mas é meio que um farol também para aquilo que vai precisando ser cuidado, né? Então, mas eu acho que, para além disso, no enfrentamento ao medo, assim, né? Acho que uma potente arma seria a coragem, né, de enfrentar também o desconhecido, assim. O medo também leva a gente para isso, né, para um lugar desconhecido, assim, que muitas vezes a gente não sabe com o que é que está lidando, né, com o que é que vem pela frente, assim. E aí a gente vai precisando sustentar a coragem no sentido de sustentar esse mistério também, assim, sustentar que vai sendo preciso enfrentar com aquilo que eu não sei o que é, né, assim, mas se fortalecendo para estar lidando com aquilo, assim, confiando que algum caminho vai sendo encontrado aí, descoberto aí para lidar com esse medo. Assim, então, Eu acho que costumo é dizer isso. assim, a gente tá aqui em Natal, certo? Na Uhum, costa leste da América do Sul, Atlântico. Ou uhum, seja, se você tirar aqui direto a nado, você vai chegar na África. uhum, uhum, Só que nós, humanos, a gente consegue morrer antes. Com muito, uhum, né? Com muita sorte a gente morre rápido, né? A gente não vai, morre de cansaço, a gente não vai conseguir chegar lá. O que é que nos freia de morrer afogado e uhum, sair aqui nadando direto, quem quer ir pra África? É o medo. Eles, olha, se você uhum. for, Sim, você morre afogado. sim. Então, o medo, querendo ou não, ele nos mantém numa zona de segurança. Uhum, Quando um paciente vai buscar uma cirurgia plástica, né? Eu digo isso em referência a meus clientes, que em sua maioria trabalham com cirurgia plástica ou algum procedimento estético e eles têm medo. Aí eu sempre falo, quando a gente está fazendo comercial, de venda, eu falo, olha, você tem que ter medo mesmo, porque uhum, isso aí é muito sério. uhum, Você tem que ter medo e você vai lá na consulta e se você não sentir confiança, não faz. uhum. Ah, mas você não indica ao seu cliente. Eu falo assim, olha, eu indicaria para minha mãe. Eu já fiz procedimento com ele, mas a sua vida é a sua vida. Uhum. Cada um é diferente. Então, eu Sim. não digo assim, vá lá e faça. Não, eu digo, vai lá e conversa com ele. E se Uhum. tiver com medo, só faz se tiver segurança, se ele passar Isso, segurança. isso. O medo, ele Uhum. é útil. E quando a gente fala de saúde, a gente usa ele em nosso favor. Uhum. Pelo menos é isso que eu pratico aqui, nos Uhum. treinamentos de comercial. Quando o Sim. pessoal vem, ah, Roma, mas ela tá com medo. Eu falo, excelente. Como é que ela vai ter confiança em você se você não validar o medo dela? O Uhum. medo, ele é importante Uhum. Isso, quando a gente fala de saúde, né? isso. E acho que é tão importante isso, Rômulo, porque muitas vezes quando a gente fala do tratamento, é isso, o medo ele acaba sendo visto como esse grande adversário, assim, e no sentido do medo ser negado, né? Assim, ah, você não pode sentir medo, você não pode sentir isso, né? Quando, na verdade, esse medo também é legítimo, né? A gente também não pode estar romantizando as Cara, essa é a palavra. situações. Essa é a palavra. Legítimo. Uhum, isso. E é isso, né? Para o que é que o medo vai apontando aí, assim, que necessidades são essas que estão sendo atendidas ou não, né? O que é que aquele paciente ali está precisando para se sentir mais seguro, né? E até para a gente poder ir compreendendo que, ok, o medo talvez continue existindo, né? Mas o que é que vai te fazendo ir além dele, assim, atravessar esse medo aí, dando a mão a ele, assim, mas o que é que vai sustentando essa caminhada, né? Passar por ele, né? Mesmo com o medo, assim. E além disso, o que é que te traz segurança nesses momentos, né? De lidar com o medo, mas o que é que te traz segurança, o que é que te fortalece nesse momento, assim, né? De conviver com o medo também. E é isso, né? Voltando para essa questão, assim, da oncologia, acaba que os pacientes, eles convivem com o medo, assim, convivem com o medo
do câncer, convivem com o medo de uma progressão de doença, de uma recidiva, né, enfim, de estágios de doença mais avançados. Então, é um medo constante aí, assim. E aí a gente vai dizer que ele não deve acontecer? Não, né? É legítimo esse medo aí, é natural que ele aconteça. Mas a gente também vai precisando olhar para o quanto que esse medo ele vai apontando para um cenário imaginado e distante do real, ou o quanto que esse medo ele realmente se respalda, né, no concreto, né, naquilo que a gente tem de dados de realidade. Então, é ouvindo esse medo desses pacientes que a gente vai podendo realmente compreender o quanto que isso está afastando o paciente da realidade dele, do presente, ou não, né? Interessante. Então a gente tem duas armas aí. A arma número um, a gente pode afirmar que seria legitimar o medo. E a Sim. número dois é racionalizar. Ver se esse medo é racional ou se ele é só uma coisa que tá fora da realidade. Seria isso. É racional? Se sim, vamos buscar uma alternativa. Se não, calma aí, não é racional. Tem um exemplo agora, minha sogra teve um linfoma não Hodgkin que atacou a parótida ano passado. O diagnóstico veio, acho que em agosto. E ela fez uma cirurgia excelente. Excelente. Foi, ora, no rosto, vai até o pescoço. E ela não tem cicatriz. Não ficou disfunção motora, nada, nada, nada. Ela tá perfeita, né? E ela foi para um hematologista após cirurgia. E ela não gostou. Não sentiu segurança. Ela chegou aí 2 vezes. Não sentiu nenhuma segurança no hemato. E aí uma cliente nossa, que é oncologista de aparelho reprodutivo feminino, falou assim: Rômulo, tem um hemato muito bom, vai nesse cara aqui. Foi a melhor coisa das nossas vidas, né? Primeiro que era um cara super humano. E, Luana, ele não fez nada além do que o outro fez em relação a exame, nada. Ele viu o mesmo exame que o outro viu e falou assim: já tem viagem marcada? E não foi pro salão de beleza por quê? Como assim? Não vai pintar o cabelo mais, não? Minha sogra é muito vaidosa, dona Adriana, beijo. Amor da minha vida. E ela gosta de pintar o cabelo toda semana. Ela tá lá, ou semana sim, semana não, dando retoque. E não podia por causa da cirurgia, era muito perto da orelha. E ela não queria sair em público por causa do cabelo branco, da raiz branca. Aí falou assim: não, não tem o que. Não, você já tá boa já. Ah, mas não tem que fazer radioterapia. Você não já operou? Pronto, você já tá boa. E mesmo que a gente não tenha nenhuma certeza, mesmo que a gente esteja obrigado a fazer esse acompanhamento semestral ou trimestral pelo resto da vida, porque a gente nunca vai saber, mas ele deu uma tranquilidade tão absurda que ela saiu de lá pro salão de beleza e marcou viagem. Nossa, a gente não tem noção, né, Rômulo, do quanto que a comunicação e o vínculo, né, com a equipe de saúde, o quanto que isso é potente, né, sobre o enfrentamento do paciente, né, ao diagnóstico e ao tratamento. Porque uma postura como essa, né, inicialmente, pode ser uma postura que fragiliza, né, que faz o paciente repensar sobre o tratamento, que torna o paciente ainda mais inseguro sobre os próximos passos, né? Então, a relação do profissional com o paciente acaba sendo um ponto chave, né? Assim, tanto na adesão aos cuidados, no modo de enfrentamento desse paciente a todo esse processo, né? Na continuidade, na resposta também ao tratamento, né? Então, muitas vezes a gente não tem noção do impacto que a gente tem sobre aquelas pessoas ali, assim, enquanto profissionais, né? Porque a gente pode ser fator de muito fortalecimento, né, encorajamento, como também fator de muita ansiedade, né? É muito comum eu atender pacientes que chegam de uma consulta com algum profissional e que é o profissional que acompanha, né, esse paciente. E aí vamos pensar num contexto de oncologia, né, que já é um contexto que traz muita insegurança, né, muitas interrogações, muitos medos, muitas Ninguém coisas. promete nada, né? Não há promessa, não há garantias nesse sentido, né, assim. Mas, ao mesmo tempo,
Se aquele paciente, e aí é isso, o paciente ele vai lendo em você, profissional, todos os sinais, né? Se você mantém o contato visual, né? Se você gagueja, titubeia, assim, na hora de dar uma resposta, se você desvia da pergunta que ele faz, né? Se tá olhando sempre pro computador, né? Em vez de estar olhando pro paciente. Então, tudo isso eles vão notando, né? E isso muitas vezes vai sendo dado um sentido para esses comportamentos, seja de que o médico nem olhou para mim, eu acho que assim, não tem importância, ele está me tratando de determinada forma, ou não, o médico gaguejou, não me respondeu, então deve ser porque minha doença está mais avançada, porque é mais grave. E aí, olha o quanto que a gente vai impactando aí, assim. Claro, tem muito daquilo que é do paciente, mas o modo como a gente se coloca numa consulta, isso influencia diretamente, assim. É intrínseco do ser humano já pensar o pior. Uhum. A gente já começa: "Nossa, Sim, nossa, será que tá muito grave? Ele não falou, ele piscou o sim. O olho". não dito também vai comunicando Com muita coisa, certeza. né. Então, o nosso papel ali enquanto profissional também vai sendo fundamental na segurança do paciente com relação ao tratamento. Ah, tem uma coisa que você falou que eu fico querendo ler roteiro, mas você tá trazendo coisas muito mais interessantes. Você falou em relação ao suporte, né, a rede de apoio e tudo, e às vezes a família, ela não representa isso, né. Uhum. Quais são os maiores erros que os familiares cometem nesse processo? E aí Eita. eu quero detalhes, a gente quer o detalhe. Quase assim o nome, mas os nomes assim, você Então, bota aí um João, uma Maria, nós queremos histórias. é, eu acho que equívocos, né, que são cometidos, assim, ao longo. Acho que fica difícil quando a gente julga o comportamento da família ou dos cuidadores ou de quem quer que seja, porque ainda assim é um modo possível que cada um encontra de cuidar, né? Assim, de acompanhar determinado paciente, né? E a gente que está de fora, a gente não tem noção de o que é aquela rotina de cuidado ali, assim. Então, às vezes é um familiar que está sobrecarregado, né? E que a sobrecarga dele faz com que, às vezes, ele não consiga ofertar um cuidado adequado e funcional ali para aquele paciente, né? Então, e aí, para isso, a gente vai precisando pensar em diversos fatores. Mas, assim, pensando em equívocos ou em problemáticas aí, assim, desse cuidar, é, Algo que você já viu na prática, assim, recente. aham, sim. Eu acho que um primeiro ponto, sem dúvidas, é isso, assim, de assumir a verdade pelo paciente, assim, sabe, tomar a frente do paciente, assumindo aquilo que supostamente seria melhor para ele, assim. Muitas vezes a gente, por conhecer, né, o paciente ou determinada pessoa, a gente imagina o que deve ser melhor para ele, mas muitas vezes a gente também está equivocado, né, e a gente deixa de dar oportunidade para o paciente de poder se afirmar ali, assim. Se colocar e colocar o desejo dele, né. Então, muitas vezes, acaba acontecendo esse equívoco, né, de na melhor das intenções, mas acabar, eh, tomando decisões, né, ou tomando o lugar do paciente em um contexto em que seria dele, assim. Então, acho que esse seria um ponto de atenção, assim, para a família, mas para cuidadores de modo geral, assim. Para o quanto que a gente possibilita que o paciente possa ser ouvido, né, assim, e respeitado nas decisões dele. Um outro ponto diz respeito à questão de dentro, né, de um contexto de oncologia, é muito comum a gente se deparar com a conspiração do silêncio, né, que o que é, né, quando há aquele grande acordo não dito, né, de não se falar sobre doença, sobre diagnóstico, sobre tratamento, de não dar nome aos bois, assim, né. Então, às vezes, por acreditar que o paciente não daria conta de lidar com aquilo ali, né. Não suportaria, não conseguiria enfrentar aquilo, porque ficaria muito triste, porque ficaria deprimido, né. E aí, muitas vezes, a gente tira a oportunidade do paciente de tomar posse, né, de se apropriar também do adoecimento dele, do modo de enfrentamento dele àquele contexto, né. E aí, muitas vezes, o paciente ele fica alheio,
fica percebendo, inclusive, às vezes os familiares muito preocupados, percebendo que está todo mundo falando pelas costas e não entende muito bem, e ao mesmo tempo está fazendo medicação, ou enfim, está indo para médico, mas não sabe o que é que está acontecendo. E aí eu digo o quanto que o não dito, né, que é o que acontece na conspiração do silêncio, o não dito ele pode ser ainda mais ansiogênico também, né? Assim, trazer ainda mais ansiedades e fantasias também para esse paciente, né? E não só isso, não dá a chance para o paciente se colocar ali, né? E lidar com aquele problema que é dele, assim, com um diagnóstico, um tratamento. Então, na conspiração do silêncio, muitas vezes a gente barra a informação ao paciente. Assim, a gente impede que o paciente tenha acesso a determinadas informações. Mas no momento que ele não tem acesso, ele também não desenvolve formas de lidar com aquilo ali, ou de ficar confuso com aquilo que está acontecendo, né? Já teve situações, por exemplo, que eu acompanhava um paciente já com câncer metastático, já muito avançado, e que aí a paciente dizia assim: Luana, eu não sei o que é que está acontecendo comigo, porque ninguém me fala nada, mas eu acho que deve estar muito avançado, eu devo estar morrendo, porque tá indo, toda a minha família está indo todos os dias lá na minha casa, e isso nunca aconteceu. Minhas filhas estão sempre chamando, né, familiares, pessoas para estar me visitando, eu acho que eu devo estar morrendo. Nossa E aí, senhora. mas percebe o quanto que tem o não dito aí, né? Assim, ela não sabia exatamente do real diagnóstico dela, do real estado clínico dela. Ela sentia no corpo, mas ela não tinha noção, né? Objetivamente como é que estava. E ela ia interpretando os comportamentos, a postura dos familiares. E aí é isso, né? Assim, quando a gente passa a ouvir os familiares, o discurso que vem é esse, assim, ela não daria conta de lidar com esse diagnóstico, assim. Ela ficaria deprimida, ela ficaria muito mal, a gente tá tentando cuidar dela, protegendo dessa forma. E aí eu entendo, acho que assim, tem N fatores, assim, enquanto familiares a gente vai avaliando, às vezes, o momento oportuno, né, de estar chegando junto com o médico, de estar esclarecendo o quadro também para o paciente, enfim, mas a gente não vai podendo assumir integralmente o controle sobre essas informações, até porque isso diz respeito ao paciente, né, assim, é sobre a vida dele, né, é sobre o que é que ele quer fazer também a partir daquele diagnóstico e a partir daquele estado clínico que ele está. Se ele sabe que ele está com a doença mais avançada, ou que ele está em fim de vida, ou que não há possibilidade de tratamento curativas ali, ele pode querer também tomar determinadas decisões frente a isso, ou organizar alguma coisa na vida também em função disso. E aí, no momento que a gente não comunica, a gente tira essa oportunidade dele, né? A gente deixa de ajudar nesse sentido, assim. Ele deixa de realizar um sonho que talvez fosse Sim, factível, mesmo com sim. câncer. A Uhum, gente tira a chance de se organizar para um momento final, organizar a uhum, vida e às vezes até os bens, a família. uhum. Tira a chance Isso. de ser acolhido melhor, Uhum, tira a chance de viver de verdade, viver a verdade uhum. com quem ele gosta, né? Isso. Por Um mais momento de dolorido que verdade. isso seja, né? Mas é isso que vai Eu trazer acho mais até que propriedade, eu assim, acho né, até que sobre ele as pode coisas. esconder, mas tem que ser uma decisão dele, não pode ser dos outros, Isso, né? exato. Então, é isso que a gente vai ouvindo também do paciente, assim. Porque, por exemplo, essa mesma paciente, eu precisei chegar a perguntar até onde você quer saber, né? Sobre o seu quadro clínico, sobre o seu estado. O que é que você desejaria saber sobre isso, né? Isso a gente vai precisando perguntar, vai precisando E o checar que o foi que que é ela que... disse? E aí ela disse, não, eu não quero saber se eu tiver com um quadro mais Ah, terminal, ela enfim. decidiu que não queria. Então, acabava sendo algo em conjunto, assim, né? Ela realmente não queria ter acesso, mas ao mesmo tempo, o fato dela não querer ter acesso, emocionalmente, era outra coisa que estava sendo expressa ali, né? Trazia muita ansiedade para ela não saber também o que é que estava se passando no corpo dela, entendeu? Então, apesar dela me dizer que ela não queria saber, mas vinha muita emoção também, por não saber o que é que está se passando, por não saber por que que todas as pessoas estão vindo me visitar, por não saber, entende? E ficava nessa incongruência, né? E a gente foi precisando trabalhar a partir Olha daí só que também. coisa.
Agora tem outra história que aconteceu muito recente. Acho que foi mês passado que minha vizinha se operou. Eliane, beijo, Lili. Te amo, vou falar da sua vida agora. O bom é que ele expõe mesmo, né? Eliane, ela teve o diagnóstico de um nódulozinho que era câncer de mama, mas ela disse que de 1 a 10 era estágio 1. Então era com 90% de chance de recuperação. E eu confesso pra você que eu fiquei sem querer ir lá. Porque, assim, eu acho que eu não era essa pessoa que ia lá ficar falando de azar. Ai, doença é isso, doença é aquilo. Ao mesmo tempo, eu fiquei perguntando da vida dela para o filho, para a filha, para o marido, como é que tá a Liane, como é que tá a Liane. E eu acho que ela mentiu também. Eu tenho certeza, porque Lili, ela é muito emotiva, ela é muito de abraçar, ela é muito sentimental. Aí eu falei assim: "E aí, Lili, tu chorou muito?" Já após cirurgia, ela falou assim: "Não, não chorei não." Aí eu fiquei assim: "Mentirosa, você deve ter chorado horrores no banheiro." Chorou que sou uma criança. Eu falei assim: "Minha amiga, pode chorar, não tem problema não. Chore, mas tenha fé. Chore tudo, mas depois você erga a cabeça e ir em frente." Mas ela disse que não chorou. Então também tem uma defesa aí, né, dela, assim, ou seja, ela já, Talvez, né? diferente do amiguinho lá, ela já Uhum. fechou ali, né? Então eu fiquei assim, ó, se ela tá dizendo que não chorou e eu sei que é mentira, que tô vendo na cara dela, então provavelmente ela não quer que eu entre mais no assunto. Aí eu entrei e disse assim: "Deixa eu ver teu peito." "Deixa eu ver a cicatriz, como foi." Aí é só um risquinho assim do lado assim. Ela disse, ó. Ela mostrou assim, só o risquinho que ficou. Eu já vi tanto peito na minha vida, fazendo cobertura de cirurgia plástica, de mama, né? Que era só mais um peito, né? Então, assim, é um ser humano. Na verdade, eu vejo um ser humano, é uma peça. É um ser humano ali. Mas pra ela era o peito dela, né? Exatamente. Não, então, eu falo em relação ao meu respeito, né? O meu respeito é sim, absoluto, né? Ali é o sim, respeito absoluto. Com certeza, era minha, Lili mora no meu coração. Uhum. A gente tá chegando no final, mas antes de fazer a pergunta final, Eita! existe, não sei se é na sua prática, na sua opinião, existe uma forma de ter o que seria uma esperança relativa ou uma esperança realista para o paciente de câncer? Se existe uma forma de ter Existe essa esperança, a gente pode nutrir uma esperança. Por que não? Né? Acho que a esperança a gente não pode tirar de ninguém, né? E é muitas vezes a esperança que vai movendo também as pessoas, né? Claro, acho que a gente vai precisando avaliar realmente o quanto que essa esperança ela se respalda, né, no mundo concreto. Mas ao mesmo tempo é também essa esperança que vai fazendo aquele paciente se sustentar ali, assim, né? Então, a gente vai precisando orientar e deixar tudo muito às claras, assim, com o paciente, mas sem dar falsas esperanças. E acho que sim, esse vai sendo um cuidado nosso. Assim, enquanto profissional, a gente não pode estar alimentando, né, o promovendo falsas esperanças para o paciente, né? Mas ao mesmo tempo não cabe a gente tirar a esperança dele, assim. Se é isso que organiza e que sustenta ele também, né? No enfrentamento a tudo, enfim, a todo o processo de adoecimento. Não é isso, não seremos nós a ludibriar, né? A dar falsas informações, né? Ou enviesar a história, enfim, mas também não acho que cabe a gente quebrar isso aí, assim. Vai Eu acho que precisando entra a estar parte. muito, vai precisando estar muito alinhado também a esperança, a expectativa, né? E a realidade também. Eu Mas é acho que entendendo que é aquilo que o paciente dá conta de lidar. entra muito a parte de aliviar, é uma esperança de alívio ou uma esperança de buscar um bem-estar, quando não possível a cura, né? Isso, É uma esperança de buscar um isso, bem-estar, de isso. buscar estar perto de quem você gosta. Às vezes a Isso. esperança, eu acredito que pode ser muito para esse viés aí, para esse lado, né? Teve até um filme, ou foi uma série, não vou lembrar. Assim que terminou aquela saga de Harry Potter, colocaram aquele ator Daniel Radcliffe para fazer uma série que ele era um médico. E ele fica intercalando, sabe?
as cenas da série, aparece uhum. ele recém-formado e aparece ele, tipo, com 10 anos de médico. Aí recém-formado, 10 anos de médico, recém-formado. Aí umas cenas ele tá assim, tremendo assim, perto do paciente, sem conseguir fazer o que ele tem que fazer, e outras ele tá assim, apático. Completamente apático já. Ele já não. Nada mais impressiona. Uhum. E é bem no começo da série pra gente entender essa nuance temporal que ele chega pra uma mulher e ela tá com traumatismo craniano, assim. E ela tá com o olho aberto, conversando, assim, com muita dor. E aí, quando ele olha, assim, pra cabeça da mulher aberta, ele vê que não tem esperança nenhuma, e isso tá no século XVII. Uhum. Não existe ambulância, não existe centro cirúrgico. Uhum. Aí ele fala bem assim para o assistente, fala assim, 5 de morfina. Aí ele fala assim, 5, senhor, não seria 0,5? Aí ele fala, 0,5 não, é 5. Uhum. Aí o marido chega, chorando, desesperado. Doutor, ela tem jeito? Aí ele falou assim, sente aqui perto dela, do lado dela. Segure na mão dela. Segurou, Uhum. pronto, fique aí. Aí ele se vira e diz assim, onde vai ser o jantar? Tipo assim, ele tenta aliviar a dor naquele Uhum. momento, com uma dose altíssima de morfina. Uhum. E ele faz com que ela passe os últimos segundos de vida, talvez, os últimos segundos, Uhum. do lado dele. Sim. E fica calado. A esperança também pode estar aí, assim, né? Em poder vivenciar um processo que pode ser difícil, mas com algum conforto, assim, com algum alívio, né? Com cuidado também. Então, ainda nas situações de pacientes com diagnósticos ou com quadros tão difíceis, né? Mas a gente vai precisando encontrar onde é que vai morando também a esperança do paciente, assim, no que vai trazendo essa luzinha, assim, de conforto também para ele, né? Seja na fé, seja na família, seja no amor das pessoas, seja no pet, né, que tem, seja, enfim. Mas o que é que vai trazendo esse E principalmente em acalento, pessoas né? como você, nos profissionais que estão envolvidos, nos médicos, na equipe médica e na ciência, né? Claro Uhum, que essa cena é uma que eu descrevi, é uma hipérbole, né? A gente tem uma cena muito uhum, drástica, assim, ela vai ao extremo. uhum. Mas a gente tem a ciência também aí para auxiliar, né? Sim, com certeza, com certeza. E a ideia, assim, não existe prevenção para câncer, né? A gente já teve aqui a presença de alguns oncologistas nos últimos episódios e eles sempre falam que não existe prevenção, existe o rastreio precoce. A prevenção é um Uhum, estilo de vida saudável, mas nada garante que você nunca vai ter. uhum, A ideia é que a gente traga essa consciência para que haja esse rastreio, né? uhum. Na idade certa, né? A partir dos 40 ou a partir dos 35 para parâmetro, a partir dos 30 para quem tem caso na família e assim por diante. Agora, qual seria a mensagem? Se você pudesse deixar uma mensagem. Quando você chegou aqui hoje, eu falei, ó, se a gente conseguir alcançar uma pessoa, a gente Uhum, cumpriu nossa missão aqui na Terra nesse podcast. uhum. Então, qual seria a mensagem que você deixaria para nossa audiência hoje? A gente está aqui com esse papel de trazer essa consciência do diagnóstico precoce do câncer de próstata. E se você pudesse deixar essa mensagem, essa única mensagem, para quem está nos ouvindo, qual seria? Acho que é a mensagem de procure ajuda, né? De procurar ajuda no sentido de cuidado consigo, né? Inclusive para uma questão de diagnóstico, mas também na lida com ele, assim, no enfrentamento ao diagnóstico e ao tratamento, né? Então, poder é isso, acho que eu reforço isso, assim, a coisa de contar com as pessoas, né? Então, se permitir acessar esse lugar também de quem busca cuidado, né? Assim, então, acho que esse é uma principal mensagem, né? Assim, de buscar ajuda, de buscar apoio, de buscar cuidado aí, né? Acho que são formas de não só de rastreio, identificação e diagnóstico precoce para uma questão oncológica, mas para além disso também, né? Assim, e aí considerando principalmente o público masculino, né, os homens,
encontrar suporte, né? E se encontrar nessa vulnerabilidade que todos somos, assim, vulneráveis, mas de se permitir esse cuidado. É isso. Sensacional, inclusive para o bicho-homem que não se permite, né? Ser vulnerável, né? É, Olha, eu acho que a tua presença aqui nesse podcast, ela é a cereja do bolo, era o que faltava. Porque todas as mensagens que a gente recebe é de nunca envolve emocional e gente, nunca envolve gente, incrível, né? olha só. Procure o rastreio, procure isso, procure aquilo. Exame Uhum, X, mamografia. uhum, Agora, ter o relacionamento, ter pessoas, realmente era um ponto muito fora da curva, uhum, fora do nosso campo de visão. Muito obrigado uhum. por trazer essa mensagem tão É importante. isso. Eu que agradeço. E é isso, né? Às vezes a gente vai precisando de alguém que esteja junto da gente para enfrentar também esse momento do exame, né? Assim, inclusive, pensando homens, né, que não costumam buscar serviços de saúde, talvez para um momento inicial, né, de estar buscando realizar exames, check-up, enfim, ter alguém do lado, né, que possa ofertar essa segurança, acho que talvez seja importante, né? Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço. E você que ficou aqui até agora, já passou da hora de você deixar o seu like nesse conteúdo e se inscrever nesse canal. Aqui a gente fala do Blue Pro Podcast. Esse aqui é um podcast que a gente fala sobre medicina que humaniza, histórias que conectam.